Bem-vindo ao canal Na Armadilha dos Desejos. Aqui compartilhamos histórias apaixonantes sobre infidelidades. Bom proveito! Os raios de sol penetravam suavemente pelas cortinas translúcidas, iluminando o quarto. Eu estava de pé na beira da cama, usando um vestido leve de alças finas na cor creme. Ele abraçava meu corpo como uma segunda pele, destacando curvas que eu costumava considerar defeitos. Mas o olhar dele dizia algo completamente diferente. Gabriel estava parado à minha frente, sua respiração escapava pesada, e seus olhos pareciam me atravessar. Ele deu um passo à frente, e eu senti o calor de seu corpo. Sua mão tocou levemente meu pulso, quase sem querer, mas foi o suficiente para que arrepios percorressem minha pele. Seu olhar se deteve por um instante nas minhas sandálias de tiras finas, como se aquele detalhe dissesse mais do que qualquer palavra. Você é incrível, Dona Maria, ele sussurrou, sua voz tremendo com a emoção contida. Eu queria dizer algo, mas não consegui. O ar ficou carregado, a tensão crescia entre nós, até que o telefone na mesinha de cabeceira vibrou. Na tela, surgiu o nome, João. Meu marido. Voltando ao início da história. Isso nunca teria acontecido se algumas semanas atrás eu não tivesse chamado o técnico para consertar o ar-condicionado. Naquele tempo, minha vida era simples e clara. Mas tudo mudou no dia em que ele apareceu na porta. Eu estava diante do espelho no banheiro, observando meu reflexo. O cabelo molhado caía em mechas escuras sobre meus ombros, e o hobby fino mal cobria meu corpo. A luz que entrava pela janela destacava as rugas ao redor dos olhos, que ficavam cada vez mais visíveis. Passei os dedos pelo pescoço, parando na linha da clavícula, mas meu olhar rapidamente desceu até o abdômen. As aulas de pilates e as corridas pela orla de Lisboa ajudaram a mantê-lo plano, mas as estrias deixadas pelo nascimento de Carla eram um lembrete eterno de que a juventude não voltaria. Reprimi um suspiro e me virei. João, meu marido, já não me olhava como antes. Sua atenção parecia completamente capturada pelos saltos altos e o riso leve de sua nova secretária, Sônia. Será que eles estavam tendo um caso? Esse pensamento me dilacerava por dentro, mas eu tinha medo de perguntar. Era melhor viver na ilusão do que destruir tudo de vez. Nesse momento, o telefone vibrou na prateleira. Um lembrete, técnico do ar-condicionado, 10 horas. Ah, sim, o calor dos últimos dias tinha me feito lembrar de chamar um profissional. Achei que seria um dia comum, apenas mais um de uma sequência de dias quentes e monótonos. Dei uma última olhada no espelho, ajustei o hobby e passei a mão pelo cabelo. Sentia uma inquietação no peito. Era uma sensação estranha, como se as horas seguintes trouxessem algo que mudaria tudo. A campainha soou pontualmente às 10 da manhã, arrancando-me dos meus pensamentos. Vesti uma blusa leve, mantendo os shorts que me ajudavam a enfrentar o calor de uma manhã de julho em Lisboa. Coloquei uma mecha de cabelo atrás da orelha e abri a porta, esperando ver o Sr. Miguel, o técnico idoso que há anos nos ajudava com o ar-condicionado. Mas não era ele quem estava lá. No lugar dele, havia um jovem em uniforme. Alto, com um toque de descuido nos curtos cabelos escuros, ele não era nada do que eu esperava. Sua camiseta clara se ajustava aos ombros, e as calças de trabalho destacavam sua figura atlética. Um sorriso leve e desarmante apareceu em seus lábios. Bom dia, Dona Maria, disse ele, segurando com firmeza uma caixa de ferramentas. Sou Gabriel, filho do Sr. Miguel. Parei por um momento, tentando me lembrar daquele nome. Ele parecia familiar, mas demorei alguns instantes para reconhecer. Estudei com sua filha Carla na escola, acrescentou ele, percebendo minha hesitação. Eu costumava vir muito aqui.
Arregalei os olhos ao finalmente lembrar do menino que antes era amigo de Carla. Mas este Gabriel era completamente diferente. Gabriel. Claro, me lembro, disse, afastando-me para deixá-lo entrar. Você mudou muito. Já faz muito tempo, respondeu ele com um leve sorriso. Ele entrou na casa, e eu o levei até a varanda, onde estava o ar-condicionado. Enquanto ele desembalava as ferramentas, dei uma olhada furtiva em sua direção. Seus movimentos eram confiantes, e um sorriso discreto iluminava seu rosto. Ele parecia tranquilo, mas ao mesmo tempo focado. Era uma sensação estranha, que me fez prolongar o olhar mais do que devia, e rapidamente desviei quando ele notou que eu observava. Vou ajustar tudo logo, Dona Maria, disse ele, sem tirar os olhos do aparelho. Sua voz era calma, mas havia algo no tom que parecia significar mais do que apenas o conserto do ar-condicionado. Pode me chamar só de Maria, respondi, surpreendendo até a mim mesma. Você já não é uma criança. Ele riu, e o som me fez sorrir. Mas algo em sua maneira de falar e olhar para mim criou uma tensão inexplicável. Não conseguia dizer o que era, mas já sentia que esse encontro mudaria o ritmo habitual dos meus dias. O calor na casa tornava-se insuportável. Na cozinha, enquanto preparava café, tentava afastar os pensamentos, mas cada som das ferramentas na varanda me lembrava de que Gabriel ainda estava lá. Sua presença era palpável, mesmo através das paredes. Quando voltei com 2 xícaras de café, ele já tinha terminado. Sua camiseta estava um pouco úmida pelo trabalho, o que realçava sua pele bronzeada. Ele se virou para mim com um sorriso. Está faltando uma peça. Vou encomendá-la e volto amanhã, se você não se importar. Sentamos à mesa, e enquanto eu colocava a xícara diante dele, percebi seu olhar que, por um momento, parou nas minhas pernas que apareciam por baixo dos shorts. Você é incrível, Dona Maria, disse ele de repente. Fiquei sem palavras, quase deixando a xícara cair. Obrigada, mas o tempo cobra seu preço, respondi, tentando manter a calma. Eu acho que você é linda, retrucou ele, com firmeza. Quando ele estava saindo, sua mão roçou a minha por acaso. Foi um toque leve, mas deixou uma sensação de calor que permaneceu mesmo depois de a porta se fechar atrás dele. No dia seguinte, Gabriel veio, como havia prometido. A campainha soou pontualmente às 10 da manhã. Abri a porta, vestindo uma blusa leve e, novamente, meus shorts, o calor de Lisboa ainda não havia diminuído. Seu sorriso era o mesmo de ontem, mas hoje havia em seu olhar uma confiança, como se ele soubesse exatamente o que estava fazendo. Bom dia, Dona Maria, disse ele, cruzando o limiar da porta com facilidade. Bom dia, respondi, guiando-o até a varanda. Um café. Com prazer, mas primeiro vou terminar o trabalho no ar-condicionado, respondeu ele, subindo as escadas. Preparei o café e esperei por ele na cozinha. Os sons das ferramentas vindos da varanda preenchiam a casa, mas minha atenção estava presa às sensações que eu não conseguia controlar. Algo dentro de mim crescia, como uma expectativa inevitável. Quando ele entrou, sua camiseta estava levemente suja de poeira, mas isso apenas acentuava sua atração. Ele se sentou à mesa, pegou a xícara e me olhou com um leve sorriso. Está tudo pronto, disse ele, colocando a xícara na mesa. Agora sua casa estará fresca novamente. Obrigada, respondi, sentindo que suas palavras carregavam um significado maior do que um simples agradecimento pelo trabalho. Ele se levantou para sair, mas, ao passar por mim, inesperadamente me abraçou. Não foi apenas um abraço amistoso. Suas mãos eram quentes e firmes, e, por um instante, esqueci como respirar. Gabriel, comecei, mas as palavras ficaram presas na garganta.
Ele se afastou apenas o suficiente para olhar nos meus olhos e sussurrou: "Você sabe o que eu sinto." Desviei o olhar, sentindo a batalha interna que me dilacerava. Desejo e dever se chocavam, e eu não sabia qual venceria. Quando ele saiu, permaneci por muito tempo parada junto à porta, compreendendo que aquele dia havia mudado tudo. Naquela noite, não consegui dormir. O olhar dele, o toque, a voz, tudo isso permanecia na minha mente. Quando o telefone tocou e o nome dele apareceu na tela, meu coração parou por um instante. "Esqueci algo na sua casa", disse ele suavemente. "Posso passar aí?" Eu sabia que não se tratava de uma ferramenta esquecida, mas, mesmo assim, concordei. Ao encontrá-lo na porta, senti a tensão entre nós se tornar quase tangível. Ele entrou na casa, fechando a porta atrás de si. Sua mão ficou sobre a minha por um instante mais longo do que o necessário. Levantei os olhos e vi no olhar dele algo que temia e, ao mesmo tempo, desejava. Sem dizer nada, ele se inclinou mais perto. Quis detê-lo, dizer que era errado. Mas, em vez disso, minhas mãos buscaram por ele. Seus lábios tocaram os meus, no início suavemente, como se ele esperasse minha permissão. Quando não me afastei, ele me envolveu com mais força. Senti o calor de seu corpo, sua força, e todas as dúvidas desapareceram. Acabamos na cama, e o tempo parecia ter parado. Seus toques eram delicados, mas determinados. Cada beijo parecia explorar, como se ele quisesse guardar cada detalhe na memória. Senti-me desejada, como se tudo o que eu considerava imperfeito de repente se tornasse belo aos olhos dele. Quando tudo terminou, deitei ao lado dele, sentindo sua respiração se acalmar. Sabia que aquilo era um erro, mas era um erro doce. "Não deveríamos ter feito isso", sussurrei, olhando para o teto. "Mas você queria", respondeu ele calmamente, virando-se para mim. Fiquei em silêncio, porque ele tinha razão. Aquele desejo que eu tanto negava finalmente havia emergido. Sabia que isso mudaria tudo, mas, naquele momento, o futuro não importava. Eu só queria permanecer naquela sensação um pouco mais. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o habitual. A casa estava silenciosa, mas o ar parecia pesado, como se o próprio silêncio soubesse o que havia acontecido na noite anterior. O perfume de Gabriel ainda pairava no quarto. Apressei-me em abrir a janela para tentar dissipá-lo, mas o gesto não apagou a memória do que eu havia feito. Eu havia acabado de terminar o café da manhã quando a porta da frente se fechou com força. João tinha voltado mais cedo que o normal. Seus passos eram rápidos, e seu olhar, penetrante, como se ele desconfiasse de algo. "Por que você não dormiu no nosso quarto?" perguntou ele, notando minha inquietação. "Estava muito calor, acabei dormindo no sofá", respondi, tentando soar o mais natural possível. Seus olhos se estreitaram enquanto ele me analisava. Então, ele fixou o olhar em algo no meu pescoço. "E isso?" Sua voz estava carregada de desconfiança. Por um instante, congelei, mas logo soltei rapidamente uma queimadura do babyliss. Ele assentiu com a cabeça, mas os olhos dele revelavam dúvida. Após uma pausa tensa, ele continuou: "Ontem à noite, vi o técnico perto de casa. Era tarde. Você não quer me explicar o que ele estava fazendo aqui?" Minha respiração ficou presa, e senti meu coração batendo tão forte que parecia audível. "Ele só esqueceu uma ferramenta. Veio buscar e foi embora", disse, torcendo para que minha voz não tremesse. João continuou me encarando, como se tentasse desvendar a verdade em minhas palavras. Então, soltou um longo suspiro e balançou a cabeça. Depois de um silêncio tenso, ele inesperadamente tirou um buquê de flores e uma garrafa de vinho de uma sacola.
Queria te fazer uma surpresa, disse ele, com a voz mais suave. Ele pegou o celular e mostrou uma foto. Essa é nossa nova casa na praia. Você sempre sonhou com um lar perto do oceano. Achei que isso poderia ser um novo começo para nós. Fiquei paralisada, olhando para a tela. A casa era linda, como nos meus sonhos. Mas, em vez de alegria, tudo o que eu sentia era culpa. Eu só queria te trazer felicidade de volta, Maria, disse ele em um tom calmo. Seus braços me envolveram com firmeza, sua voz era calorosa, mas tudo o que eu sentia era o peso frio da culpa. Quando ele saiu da cozinha, me deixando imóvel, percebi que havia algo mais em seu olhar do que amor. Ele começava a suspeitar. Isso não era o fim, mas o início de uma perda de confiança que havíamos construído ao longo dos anos. À noite, enquanto eu estava na janela com uma taça de vinho na mão, senti o telefone vibrar. Era uma mensagem de Gabriel: quero te ver. Tudo vai ficar bem. Apenas confie em mim. Virei o telefone com a tela para baixo rapidamente, sentindo meu coração disparar. Naquele momento, João entrou na sala. Seus olhos pousaram no telefone, e o sorriso em seu rosto diminuiu levemente. Fechei os olhos, sentindo como a ansiedade e o desejo se misturavam dentro de mim. Agora eu tinha certeza, João estava desconfiado. A única pergunta era quanto tempo me restava antes que tudo desmoronasse. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.